Bem-vindos todos e todas e todes e cada pessoa, cada indivíduo que apareceu. Estamos aqui hoje numa live para discutir um pouco a respeito dessa belezura aqui, ó, vou chegar bem pertinho da câmera para vocês olharem, que é o Pedagogia do Encantamento, Vivência e Criação Artística, Cultura do Brincar, lançado ontem pelo Encantar, de autoria do Marco Aurélio Querubim, para a gente falar um pouquinho sobre essa delícia aqui, em termos pedagógicos, de discussão, de que a gente pode fazer com isso, né? Aproveitar esse material agora. Eu sou o Rafael Michalichen, eu sou ator, diretor e professor de teatro. Eu sou formado pela UF de bacharelado e tenho mestrado também pela UF. E fui convidado pela companhia para bater esse papo com o Marco Aurélio Querubim, acabou de entrar, nosso autor desse livro aqui. Tudo bem, Querubim? Como estamos? Olá, Rafael, tudo ótimo? Animado? Tudo ótimo, animadíssimo, ô, com a alma lavada, né? Pois é, depois daquela delícia que foi ontem, não tem como não tá. Muito bom, né? É tanto tempo de história, tanta coisa junta, tanta coisa atravessada, não tem como não tá de alma lavada. É um momento de coroação, né? Exatamente. Se E completa, né? fazer, se completa, e fazer isso cantando, né? Para mim, especialmente cantando, né? Que é a maneira como eu mais me realizo artisticamente, né? Ixa, é realmente uma sensação de alma lavada. Não, o canto é uma das formas mais justas, mais importantes de impactar alguém, eu acho. Muito. Não tem como fugir, né? Se você tá ouvindo alguém cantando, não tem como você fugir disso. Tá ouvindo. Lá na abertura do primeiro disco, inclusive, eu já estava encantado assim com esse movimento que eu estava percebendo que transcendia a música, mas partia dela. E aí eu abri o texto de abertura do disco Encantar é maravilhoso, é o movimento constante das coisas e suas relações infinitas. E aí mais abaixo tem uma frase assim: a música é uma visita a quem a alma sempre abre a porta. Exatamente. Não tem como fugir. Eu concordo completamente com essa frase. Nossa, inclusive, muito bonito. Já que a gente já está aqui começando a abordar um pouco dessa história, e ontem a gente falou um pouco sobre a história durante a live, né? Eu queria começar falando sobre o livro, do lugar que todo mundo já sabe, que é o nome dele. Vamos começar falando sobre como ele chama. Eu acho que é o melhor jeito da gente começar a tocar nesse assunto. Sim. Queria que você me contasse um pouquinho como que chegamos nesse nome, nessa escolha de duas palavras aí, Pedagogia do Encantamento. Me conta aí. Esse nome ele veio de uma provocação feita pelo antropólogo e educador popular Tião Rocha, do CPCD, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que tem sua sede em Belo Horizonte, mas que atua na região do Vale do Jequitinhonha, em várias cidades, e inclusive fora do Brasil. O Tião Rocha é uma pessoa que a gente admira muito, porque ele é um dos educadores que põe a mão na massa e não fica apenas na teoria, e vem apresentar metodologias. Uhum. Então, o Tião Rocha tem muitas pedagogias, e ele tem essa coisa de pedagogia disso, pedagogia daquilo, tem a pedagogia do sabão, a pedagogia da roda. Ah, Então, várias maneiras que ele encontrou no fazer cotidiano de pessoas, de comunidades, de crianças, que ele percebeu que é a mesma coisa da gente poder falar assim, como aprender brincando, aprender uhum. fazendo. Então o Tião Rocha ele tem essa perspectiva na visão de mundo dele, ele é um propagador dessas pedagogias. E eu estava na universidade quando eu conheci o Tião Rocha, primeiro teoricamente, num texto dele que chama Minha Tia Rainha. Na verdade tem outro nome, o Minha Tia Rainha é uma forma mais popular como esse texto ficou conhecido, porque ele conta uma historinha lá de que a professora estava dando uma aula sobre monarquia e ele falou que ele tinha uma tia rainha. Uhum. E ela falou assim, mas como assim você tem uma tia rainha, né? E aí a conversa foi se desenvolvendo e o Tião falou de que a tia rainha dele era a rainha do Congo, né? Era a rainha de um terno de congado. Uhum. Então isso tem a ver com uma tradição, tem a ver com uma história, tem a ver com uma colonização, tem a ver com muita coisa, né? Tem a ver com maneira, com uma identidade, tem a ver com visão de mundo. E Uhum. esse texto é
muito legal. E a partir do conhecimento desse texto, eu comecei a me interessar muito pelo Tião Rocha, por onde ele estava, por onde ele estava, pelo que ele estava falando, e não só eu, nós do Encantar. Até que em 2004, o Encantar já estava aí com mais de 5 anos. Em 2004, o Instituto Algar estava realizando um seminário de educação e nos pediu ajuda na escolha de educadores importantes para que a gente pudesse trazer a Uberlândia para falar para os educadores da cidade. E aí nós convidamos o Tião Rocha, ele aceitou e nós passamos um dia inteiro juntos, conversando bastante. E nessas conversas ele se interessou muito por entender o que a gente estava fazendo enquanto Encantar, né? As nossas práticas, a nossa visão de mundo, como é que estava aquela experiência que já tinha 5 anos ali com crianças e adolescentes e que ele teve a oportunidade não só de conversar com a gente, mas também de ver as crianças se apresentarem. E aí, numa conversa informal ao longo do dia, ele falou assim: Marquinhos, por que você não pensa em sistematizar essa experiência de vocês, que lida tanto com a sensibilidade, por meio do fazer artístico, numa pedagogia, que seria uma pedagogia do encantamento? E aí ele plantou essa sementinha. Plantou essa sementinha. Mas a gente também não pode contar essa história do Tião Rocha sem lembrar de uma outra grande influência que nós temos na nossa formação de um grande educador brasileiro que foi o Paulo Freire. O Paulo Freire também teve essa perspectiva de nomear processos educativos, práticas educativas de pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido. Tem outras, pedagogia da liberdade, se eu não me engano, não sei se eu estou enganado nesse último, mas tem vários livros dele com a pedagogia antes do próximo nome. Uhum. E no nosso caso, era muito legítimo, né, que a gente pudesse lançar ao mundo, principalmente agora, depois de 24 anos de história, uma pedagogia que falasse desse encantamento. E é assim que surge, então, essa proposta, né, para oferecer para o mundo, de uma maneira sistematizada, um conhecimento e uma prática que vem dando certo. Então, eu achei muito legal o título, né? Eu lembro, inclusive, que a gente já teve um pouco essa conversa em outra situação. E pensando nessa dinâmica da pedagogia como uma espécie de condução ou forma de se ensinar, né? Uma forma de dar início a um processo de condução da infância para o momento adulto, ou de como se ensinar alguma coisa. E aí pensar no encantamento, na palavra essa palavra, né? Algo que se encanta, muito conectada aí não só à música e às artes, mas à própria brincadeira, né? Que está conectada imediatamente com a história de vocês desde o começo. Eu fico pensando o quanto a individualidade e a possibilidade da sensibilidade frente ao mundo aparece através da brincadeira, através do momento em que a gente está correndo atrás de alguém porque eu preciso pegar alguma coisa, não sei o quê, e ali eu sou eu mesmo, porque ali ou é isso ou é isso. Naquele momento não tem outra coisa na cabeça, né? Eu tenho que correr e fazer, eu tenho que acertar, eu tenho que girar no momento certo. Tanto pelo corpo quanto pela própria brincadeira mental, né, que a gente vai fazendo dentro dos jogos e das brincadeiras. E aí fiquei pensando, vou te fazer já uma brincadeira aqui, que você me contasse o que a brincadeira está dentro do processo de ensino para você. Como que você enxerga a brincadeira no processo pedagógico? Certo. A brincadeira ela é própria da infância. E são formas de expressão que não só se relacionam com as nossas maneiras de nos expressarmos, né, como também pelas nossas vontades, pelos nossos interesses. Né? Uma criança ela brinca porque ela se encanta com alguma coisa, mexe com a vontade, mexe com o entusiasmo dela. Então tem um processo cognitivo que leva a uma ação. Um processo cognitivo da consciência mesmo, que está nessa interface com o mundo, vendo, desejando as coisas. E aí estou falando da brincadeira de uma maneira geral, nas suas inúmeras formas. Mas antes, um pouquinho de adentrar na brincadeira, é importante a gente pensar como que a gente funciona. Né? Nós temos um corpo. E esse corpo é formado de uma consciência, e por meio da consciência nós temos identidade, uma subjetividade única que nos individualiza na nossa trajetória humana. Bem, o corpo é, portanto, a nossa interface com o mundo. E a nossa interface, ela
e ela é repleta de sentidos. Nós temos aí basicamente 5 sentidos físicos, né? Muito claros. Nós estamos agora usando o sentido do olhar para nos comunicar. Você está me vendo daí, eu estou te vendo daqui. Mas nós temos também um sentido funcional do falar, né? Estou falando, o som, e tem o ouvir, né? Que é a audição. Então nós temos aqui pelo menos 2 sentidos em ação e uma consciência funcionando, né? Significando as coisas a partir de uma trajetória minha, a partir de uma trajetória sua, visões de mundo aqui num processo de interseção. É importante a gente entender como a gente funciona, porque nós temos naturalmente predisposições para a expressão humana nas suas diversas linguagens. Então eu falei aqui do olhar, que envolve as artes visuais de uma maneira ampla, não estou falando de pintura exclusivamente, estou falando de cinema, estou falando de fotografia, de imagem. Estou falando de som, que não é apenas música, mas que é a palavra em movimento, que traz significado, e estou gesticulando, estou falando do gesto, que tem a ver com o tato, não é? Então o gesto está relacionado também ao teatro, muito fortemente ao teatro, que é o corpo de uma maneira geral, se movimentando e se expressando. Então é importante quando a gente olha para isso, a gente pode ir lá além, vamos falar assim do olfato e do paladar, né, que são artes mais específicas, como a culinária, não é? Enfim, é importante entender como a gente funciona, não necessariamente para a gente poder falar que todo mundo tem que ser artista. Eu bato nessa tecla para a gente poder desmistificar muitos preconceitos que existem a respeito da inutilidade da arte. Na infância não há diferença entre brincar e fazer arte. Por quê? Porque a infância é a expressão dos potenciais humanos. São essas formas que eu estou dizendo que se revelam a partir dos sentidos pelos quais nós interagimos com o mundo. Então, quando a brincadeira na infância ela surge espontaneamente de um espanto com as coisas. Um espanto do olhar, um espanto do som. Eu gosto sempre de fazer 2 perguntas, né? Qual que é a primeira experiência musical de todo mundo? Fiz essa pergunta ontem na live para a Mônica, né? Primeira experiência musical é a batida do coração do feto, né? A partir do 16º dia o coração dele começa a bater, então já tem aí um batuquezinho que vai te guiando até o seu último suspiro. Esse batuque é um pulso e uma pausa, é o silêncio e o som. A música começa aí na nossa vida, independente se a gente vai ser músico ou não, mas a nossa predisposição para a música começa aí e depois com o ouvido, né? Depois disso, quando a criança nasce, basta ter um batuque acontecendo por perto, basta ter um som acontecendo por perto, que começa um movimento. Isso é música, isso é teatro, isso é dança. Estão aí as evidências que revelam a nossa predisposição para a expressão humana por meio das linguagens artísticas. Então, o brincar, ele surge espontaneamente. E é nesse exercício do brincar que não necessariamente tem que ser ainda pela interação com os outros, vão pegar ali bem nos primeiros momentos da vida, como uma criança começa a se movimentar por conta de um som que ela está ouvindo, né? Não pega nenhum lápis ainda, mas se tiver uma tinta, ela põe a mão na tinta e já faz a sua arte, no duplo sentido que a palavra tem, né? Então, brincar é próprio do ser humano, e isso se revela na infância como uma potencialidade de alguém que está aqui ainda tentando entender o que está acontecendo. E a importância do ócio, a importância do brincar, porque é nesse contato da brincadeira, do ser que brinca, que ele vai encontrando as verdades do mundo. Ele vai experimentando a lei da gravidade, ele vai experimentando a lei da ação e reação, que está o tempo todo mostrando até onde a gente pode ir, quais são os limites. Vai testando o mundo, né? Nessa experiência com o mundo, ele vai testando o mundo, vai vendo o que vai testando o mundo. Uhum. Isso. E vai construindo significados, mesmo que, se a gente olhar lá desde o princípiozinho, né? Em que ele ainda não tem necessariamente uma visão clara do mundo, de quem ele é, mas esse serzinho vai construindo significados, mesmo que não sejam todos eles ainda conscientes. E na medida que ele vai crescendo, aprendendo a linguagem, aprendendo a se comunicar, esses significados vão ganhando outras conotações e uma amplitude muito maior. Uhum.
E é muito legal esse pensamento, porque a gente costuma sempre olhar para o brincar, né, nessa perspectiva da infância. Acho muito legal você trazer o brincar anterior a qualquer coisa, como parte inerente da gente, porque daí a gente pode entender que ele está, inclusive, depois que a infância acaba. Quer dizer, eu aqui agora com você, batendo esse papo, a gente está fazendo uma brincadeira. Em alguma medida, eu estou jogando umas palavras, aí você me responde outras, aí a gente vê onde que pode ir, que esse sentido está se construindo, como que é. E isso vale para tudo, para todos os momentos de interação nossa com o mundo. A gente está sempre brincando com as coisas, né? Sim, Experimentando, vendo até onde é possível ir dentro dos limites que a gente aprendeu. perfeitamente. E aí Eu eu já achei brinquei hoje. Eu já brinquei hoje, eu não resisti. Eu já peguei minha bicicleta e já girei, sabe? exatamente, exatamente. E o tanto que isso é bom, você olhar para o mundo, ouvir o mundo, sentir a presença do mundo, esse mistério da existência e se perceber como um ser no meio de tudo isso, que está aqui, sem Uhum. entender muito bem qual que é a razão de tudo isso, mas tendo a oportunidade de sentir e escolher um caminho. Porque de verdade, quando a gente brinca, a gente ativa os sentidos, como você disse. Então a gente se torna mais sensível, naturalmente. Isso ativa a nossa individualidade, a nossa capacidade de percepção, ativa a nossa sensibilidade, né? E isso tudo acontece através do brincar na proposta que está aqui dentro do livro, né? Da pedagogia do encantamento. É, e aí, pensando nisso, eu fiquei lembrando muito, eu quero trazer que ontem apareceu lá na live, mas eu quero trazer para a gente bater um papinho, tem algumas perguntinhas Sim. sobre os dois diagramas. Eu trouxe o primeiro para falar, que é o Cultura do Brincar, que na verdade ele aparece depois no livro, eu vou começar pelo final. Que Tá é esse bom. aqui, mostrou ontem na live, né? Sim, Que dentro desse diagrama, a gente está pensando que os estímulos à criação, à brincadeira e à recreação são coisas cíclicas, né? Uma coisa leva sim, para outra. Então a gente está aqui, cria uma brincadeira leva para uma outra criação, um outro produto de produção do aqui agora, da sensibilidade, do jogo, da brincadeira. E isso leva para outra criação. E assim a gente vai, um ciclo infinito que dá para brincar para sempre. E aí, dentro isso tudo acontece pela comunidade de sentido, né? Que é um assunto que eu vou tocar já já, com mais profundidade. sim. Se você quiser já puxar, sinta-se à vontade. É, e isso tudo pode ou não levar para um produto cultural, né? A ideia de uma produção mesmo, artística. E aí eu fiquei pensando ontem, assistindo a live, foi uma coisa que apareceu ontem na minha cabeça. O quanto também, quando a gente está lá na roda, correndo em volta da roda porque todo mundo corre com tia. O quanto isso também não é um produto cultural. O quanto aquelas pessoas que estão envolvidas não levam essa parte da nossa história e da nossa cultura com elas. E a memória sendo parte desse produto que vai se reverberar nos filhos, em outras pessoas, a história que se segue, né? Que vai mantendo viva aí um pouco da nossa forma de fazer, da nossa forma de viver o mundo, né? De experimentar o mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho como a gente pode entender o produto cultural dentro desse contexto, desse primeiro recorte aqui, que é a cultura do brincar. Já estou começando a pegar Sim. mais na metodologia, já quero começar a chegar Tá bom, mais fundos. tá bom, beleza. Bom, da mesma maneira que nós temos toda essa capacidade de expressão por meio das linguagens que nos constituem a partir dos sentidos, que são as formas como a gente se interage com o mundo, nós temos, à medida que vamos tendo conteúdos, nós vamos tendo a capacidade de criar. Aliás, nós somos os únicos que fazem isso do ponto de vista consciente neste planeta. Então, a minha grande defesa pelo processo da educação e da cultura é justamente porque é por meio da educação e da cultura que nós nos humanizamos, que nós temos a possibilidade de exercer aquilo que de melhor nós temos que nos diferencia dos demais. Né? E aí nós temos junto com isso a possibilidade de escolher o caminho do bem, de fazer a humanidade como um todo, né? Viver a sua fraternidade, ou o caminho do mal, que é a destruição, o poder, a opressão, né? Mas isso faz parte da história da humanidade. Tudo, Bem, né? nós não estamos aqui para aprofundar nesse assunto agora, mas então nós estamos falando aqui de expressão e criação e do brincar numa perspectiva que também me é muito cara, que é quando existe a brincadeira, você está no presente, no aqui e agora, aonde a vida realmente acontece.
É muito importante a gente chamar atenção para isso, porque na medida que a gente cresce, vai enfrentando no processo de brincar, que vai deixando de ser uma brincadeira, conforme a gente vai enfrentando os desafios do mundo, nas relações humanas, nos obstáculos da sobrevivência, a brincadeira vai perdendo o sentido e a gente vai ficando refém das emoções. E não existe um processo de formação humana ainda massificado, em larga escala, que nos ensina a lidar com as emoções. E aí a gente tem a tendência, quando as coisas não vão conforme a gente gosta, conforme a gente quer, de ir para a lamentação, que é o passado. Ou de ficar ansioso pelo que vai acontecer, que é o futuro. E não vivemos o presente. A brincadeira, ela tem essa possibilidade de nos ensinar a ficar no presente. Existe uma palavra moderna e um termo em inglês para isso, que vale a pena destacar, só porque se relaciona com essa preciosidade do assunto que a gente está destacando, que é mindfulness, né? Mente plena no aqui e agora. Nós precisamos, por meio dos processos educacionais, como a pedagogia do encantamento propõe, aprender a viver no presente. Bom, então, quando a gente está vivendo ali na oficina, um processo de estímulo que o líder educador traz e provoca os participantes por meio de uma brincadeira para vivenciar a brincadeira, o que importa é isso, é a brincadeira com fim em si mesma. Assim como a arte, em primeiro lugar, tem fim em si mesma. E no segundo momento, tanto a arte quanto a brincadeira tem uma função social. Aí sim, ela tem um processo, ela tem uma finalidade pedagógica, porque não há como não aprender fazendo tudo isso. Não há como se desenvolver em inúmeras habilidades. Então, na filosofia tem uma palavra que a gente usa muito que se chama dialética. Dialética tem a ver com diálogo, né? Você pergunta, eu respondo. Quando você pergunta, você me faz pensar e eu te devolvo em palavras e em formas de pensamento aquilo que está relacionado à sua pergunta. E você relabora e devolve para mim. Uma conversa, um bate-papo como o de agora é um processo dialético. O processo de estímulo e criação é um processo dialético que acontece no tempo da oficina. É estímulo, que é uma provocação, e é uma provocação no sentido positivo da palavra, que é vamos brincar? Isso é uma provocação. Vamos brincar? Como que você conhece a brincadeira boneca de lata? Você já ouviu falar dela? Vamos brincar de boneca de lata? Ah, ninguém aqui na oficina conhece essa, então vamos brincar, vou ensinar para vocês. Eu ensino o jeito de brincar a boneca de lata. É uma brincadeira cumulativa, né? Minha boneca de lata bateu o pé no chão, levou mais de 1 hora para fazer a arrumação. E vai passando para o outro pé, para o joelho, né? Para o outro joelho, para o bumbum. E também uma forma de você perceber o seu corpo, né? Terminamos de fazer essa brincadeira. Aí vem uma outra provocação. Para a brincadeira não ficar também maçante, né? Você tem o tempo todo estar estimulando. Então, esse processo ele é interdependente, ele é dialético porque ele acontece no tempo e no espaço, e o líder educador precisa estar muito atento a reabastecê-lo o tempo todo, né? A reinventá-lo o tempo todo. E aí vem a próxima provocação, que é, vamos brincar boneca de lata de uma maneira diferente? Então, a gente pegar o exemplo do que o Encantar fez. O Encantar lançou ela no Parangolé de uma forma. No texto do livro do Kit Parangolé, Encantar convida todo mundo a recriar a brincadeira, porque a gente tem muita consciência da importância disso, da gente não ficar estático, né? De que o brincar é uma coisa que você ensina como se fosse uma receita de bolo. Não, não é, não deve ser. E aí depois, quando o Encantar vai lançar o Kit Parangolé, a gente faz já uma forma diferente de levar isso para o palco, porque isso vira uma performance artística. E depois, quando a gente vai fazer festejo da brincadeira, a gente faz isso já de uma outra forma que foi apresentado ontem na live. Então, a cultura pegando hits do rock and roll, né? La Bamba, Michael Jackson, Queen, né? Puxando tudo ali dentro. Puxando tudo ali dentro. Então, é isso que o Encantar tem de propor um caminho, é mostrar também como se faz. Não no sentido de faça assim que vai dar certo, mas experimente fazer assim, que a chance de dar certo é grande, porque a gente está experimentando isso há 24 anos e dá certo. Bom, então, isso dá certo, tanto quando a gente olha de um ponto de vista macro, mas para esse macro acontecer na linha do tempo, né, que é um produto cultural, como um livro, que é o que a gente tem como desdobramento de uma oficina de literatura, que você
e a Érica puxam no projeto Ideias Incontidas, e que esse ano vai lançar outro livro para o mundo, o ano passado já lançou um, mas antes disso acontecer, no interior da oficina esse projeto ele acontece de uma maneira mais micro, que é você lança um estímulo, os participantes vivenciam aquele estímulo, você faz uma provocação para que haja uma reinvenção daquilo que aconteceu, daquela vivência, e aí surge então um outro resultado, e esse resultado então já é inédito para aquele grupo que acabou de inventá-lo. E aí, por meio da sucessão desse acontecimento, desse processo, você vai tendo uma série de números isolados que podem ir se constituindo, se amalgamando numa grande teia, numa coxa de retalhos e se formando algo maior. Então, o livro Ideias Incontidas, no projeto que você está envolvido, por exemplo, é isso. É um livro que tem produções que surgiram de processos menores dentro da oficina e que vão se juntando, se conectando, até virar a possibilidade de você falar, agora eu vou lançar esse produto cultural chamado livro para o mundo. Mas antes desse produto cultural chamado livro chegar no mundo, nós tivemos outros produtos culturais, que foi a declamação de um poema que às vezes nem se materializou num texto escrito pelo participante. Não é verdade? E outros, às vezes, participam de uma oficina de literatura, mas ele não tem a facilidade da expressão da palavra, mas ele tem do desenho. Sim. E ele está lá na oficina de literatura e ele desenha. Nós temos inúmeros casos assim no projeto Ideias Incontidas e nós temos um caso que esse ganhou um destaque na época, que foi um menino que tinha muita facilidade com quadrinhos. E aí no livro Ideias Incontidas do ano que esse menino participou, eu não me recordo o nome dele agora, teve uma sessão especial que foi como se fosse um jornal, um encartezinho só para poder colocar no mundo a produção daquele menino. Isso é semelhante a uma apresentação musical em que nós temos quem está no coro e quem faz solo, como o Gabriel fez ontem. Por quê? Porque na linguagem da música, o Gabriel tem uma potencialidade maior. E aí o desafio do líder educador é olhar para essa lavoura que ele tem dentro, que não é uma monocultura. É uma lavoura muito diversificada, de pé de manga, pé de jabuticaba, pé de abacate, pé de mexerica, pé de laranja, e por aí vai. Né? E saber trazer de cada um o gosto que essa expressão individual tem. Eu acho que isso que é o mais bonito, e é esse que é o desafio da liderança educadora. Ele não está ali como uma autoridade no sentido de autoritário, ele está ali como um parteiro, como uma maêutica socrática. Ele está ali para provocar e para retirar o melhor de cada um para o melhor de todos. Por que o melhor de todos? Porque o produto cultural, quando a gente olha o produto cultural como livro, ou como um vídeo, ou como uma apresentação de teatro, ele já vai depender não apenas mais de um indivíduo, mas de uma coletividade. Então a comunidade de sentido, como você tocou mais cedo, ela vai se constituindo na linha do tempo na medida que as vivências individuais acontecem dentro de um processo que é sempre coletivo e que acontece por meio da roda, sempre com a provocação de uma liderança educadora. Por que chama comunidade de sentido? Porque esse grupo começa a gostar de fazer parte, a querer mais, a se sentir motivado para estar junto. Tá junto como um todo, não só o grupo, mas o grupo com o líder, com a liderança educadora. E aí vão sendo feitos os acordos, os pactos internos a cada grupo. Cada comunidade de sentido é única, é própria. Tem a ver com as interseções entre cada indivíduo que faz parte dela. E isso é muito gostoso. Eu vivenci uma comunidade de sentido que começou há 24 anos atrás, mas nessa linha do tempo já teve outras pequenas comunidades de sentido que foram acontecendo dentro dessa trajetória, com pessoas que foram chegando e cada pessoa que chega, que entra na roda, quando chega mais um, né, vai dando um outro significado, vai dando um outro gosto para o processo. E aqui eu não tenho como contar isso e não me lembrar do nosso encontro. Eu e você, nós e você, eu falo eu e você porque eu fui dirigido por você. E nós e você porque o Grupo Encantar te convidou para vir dirigir o canto da gente. Então quando você chega, antes de você chegar é uma coisa, quando você chega é outro. E cada pessoa que chega faz com que tudo seja diferente. Isso é maravilhoso, isso é bonito, isso nos ensina muito sobre humildade, sobre respeito ao próximo, sobre crença no poder de realização da coletividade, sobre fraternidade. Isso ensina valores, sem a gente precisar ficar colocando a lista de valores no quadro.
Sim, pela própria convivência. Então, a comunidade de sentido é esse grupo que vai se constituindo organicamente numa convivência, que vai pactuando objetivos comuns, como vamos fazer essa brincadeira? A brincadeira só vai funcionar se todo mundo quiser fazer a brincadeira, se todo mundo aceitar. Se for uma brincadeira que exige regras, se todo mundo aceitar as regras. Se alguém fugiu da regra, isso tem que ser debatido na roda. O encontro ele tem hora para acontecer, então ele exige compromisso com horário, com disciplina. Então tudo isso vai ensinando muitas coisas. Quando a gente fala no livro de habilidades e competências para a vida e o mundo do trabalho, perceba que essa frase vem primeiro, quando no final dela ela fala assim, habilidades e competências para a vida e o mundo do trabalho. Por quê? O mundo do trabalho ele é inevitável, o mundo das relações humanas é inevitável, mas em primeiro lugar cada um tem que enfrentar a própria vida. E quando a gente aprende a lidar com as emoções, com a capacidade de nos relacionarmos um com o outro dentro da oficina, esse é um processo que acontece de forma mais prazerosa, por mais que tenha conflitos, porque sempre haverão conflitos. Onde tem gente tem conflito, onde tem gente tem diferença. Mas o mais bonito é a gente ter o diálogo e ter valores que nos guiam para que a gente resolva as coisas por meio do diálogo. Por isso é tão importante a cultura da roda. Porque na roda você tem a vivência da democracia desde pequeno. Eu tenho sentido uma motivação muito grande a abrir uma escolinha de democracia. Porque eu acho que o nosso mundo está precisando muito disso, o nosso Brasil está precisando muito disso. E a gente cria a vivência da democracia com comunidade de sentido, onde todo mundo caminha na linha do tempo por um objetivo comum. Então, para um grupo chegar num livro, num projeto de literatura, para um grupo chegar numa apresentação teatral, num projeto de artes cênicas, que envolve música e teatro, no nosso caso, para um grupo chegar numa mostra de audiovisual, tem muito labor, tem muita entrega envolvida. Então, a comunidade de sentido é esse grupo que encontra significado na participação individual dentro da coletividade, que caminha na linha do tempo para chegar num produto cultural. Então, quando a gente chama de produto cultural, numa perspectiva mais objetiva, mais formal, nós estamos falando de livro, CD, apresentação musical, mostra audiovisual. Esse é o final do processo, mas aí nós estamos falando de algo que já durou meses. Mas é importante destacar isso. O processo ele acontece diariamente. É cíclico e é diário, é permanente. Era um pouco o que eu ia dizer mesmo, assim, como os encontros com essas pessoas e os momentos de troca e tudo isso também já são produtos culturais, levam a nossa cultura adiante, dão conta do que a gente está propondo enquanto ser humano no mundo, enquanto indivíduo mesmo. E achei muito legal, eu tenho um monte de coisa para falar, eu vou tentar falando e já vou encaminhando para o próximo lugar que eu preciso ir. Achei muito legal perceber que a dinâmica que está aqui nesse diagrama aí também está no outro em alguma medida, né? No diagrama seguinte, que é uma dinâmica natural da infância e da criança. Que é, a gente recebe uma brincadeira de um amigo. Ah, brinquei com um amigo. Aí eu vou brincar com os meus primos, a brincadeira vira outra. E aí quando eu vou brincar com os colegas da escola, vira outra coisa. E aí eu fui brincar na rua de outra pessoa, vira outra coisa. Aí a brincadeira vai se transformando naturalmente, porque cada contexto, cada lugar, cada grupo de pessoas gera uma quantidade de regras. Que aí é a coisa da comunidade de sentido que você está comentando, né? Eu lembrei muito, inclusive, de uma parte do meu mestrado, que eu discuto um pouco algumas questões sobre a direção teatral, né? E aí, uma das coisas que eu debato é como a gente, no processo criativo, o coletivo de pessoas que está envolvido na produção de uma obra, acaba gerando uma sensação que eu me apoiei num filósofo que é o Victor Turner, que é a sensação da comunitas, que eu acho que é basicamente isso que você está descrevendo, que é uma quantidade de pessoas que estão, cada uma respeitando a sua individualidade, mas envolvidas por uma sensação de que todas elas são uma coisa só, de que todas elas estão juntas numa coisa só. E que isso demanda regras, isso demanda respeito, isso demanda conflito, tudo isso está dentro da comunidade de sentido e vai, inclusive, criando coisas. Então, às vezes, uma regra existe por um tempo, ela vai ser derrubada porque entendemos que outra regra é melhor, e aí alguém vai entrar em conflito com outra pessoa porque aquela pessoa gera uma relação de antagonismo, e isso vai criar dinâmicas de percepção. E isso vai se desenvolvendo, é parte da brincadeira mesmo, né? De como a gente se relaciona. É o que eu comentei agora um pouco, assim. Tudo isso é um grande brincar, que a gente vai ficando adulto e vai levando mais a sério. Mas que é basicamente isso, assim, é uma grande brincadeira, né? E aí achei muito legal isso,
que eu acho que eu quero começar a aproximar aqui do segundo diagrama, que ele tem uma coisa que eu acho que pode ser muito importante a gente tocar enquanto metodologia, que é a ideia da caleidoscopia. Eu vou pegar ele aqui, a página, só para eu mostrar para quem não viu a live ontem. Que é esse. Enquanto você pega, eu vou brincar com o meu caleidoscópio. Perfeito, maravilhoso. Ó, esse aqui é o outro diagrama. Ele vai falar de um processo um pouco menos conectado. Uma grande mentira isso que eu vou falar, mas assim, um pouco menos conectado ao brincar. Claro que não. E que está mais relacionado a uma prática artística, porque ele vai resultar num produto cultural, né? E que é um processo cíclico como o outro. Então tem um estímulo, uma produção, uma resposta, e tudo isso é envolvido por esse objeto aí, por um conceito que está dentro do livro, que é a caleidoscopia. Sim. Queria que você me contasse. Eu formulei aqui um pensamento, mas queria que você me contasse bem rapidinho o que é a caleidoscopia. Me conta aí. Pois é. A caleidoscopia foi uma forma da gente falar dessa potencialidade criativa que o ser humano possui. Uhum. Veja só que o caleidoscópio, para funcionar, ele tem que estar em movimento. Uhum. Já é uma coisa, né? Então foi uma metáfora para poder falar disso e que aconteceu muito espontaneamente, num processo criativo que eu estava desenvolvendo, de produção artística e escrita da tecnologia, da metodologia Vivência e Criação Artística, que na época se chamava Escutatória, que gerou um álbum musical e literário. Tem um conto lá, Vagamento Pensalume, e também tem também as canções. Uhum. Eu tenho um trecho aqui que eu queria lê-lo, que você me lembrou. Preciso achar ele, vamos ver se eu vou achar ele fácil. Vamos lá, não tem problema. O importante é... Rapidinho eu pego, peraí, rapidinho eu pego. Não tem problema. Eu vou contar aqui... Ah, não, já voltou. Achei que você... Já voltei. Né? Porque eu sei muito bem o que eu quero mostrar, que eu acho que é uma forma mais objetiva de responder. Direto, legal. É o seguinte, eu estou aqui com um álbum escutatória e a maneira que eu encontrei para poder explicar esse processo de uma forma poética e que também fosse artística, mas que pudesse tocar no processo, foi assim, ó. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então tá aí o processo da dialética e da provocação e do resultado, né, movimento. Era uma vez um menino cujos sentidos eram janelas de conhecer grandeza no pequeno das coisas. Janelas, estou falando dos sentidos, antenas, né? Cada janela funcionava como antena para deslumbramentos. Um sinônimo de encantamento, né? De espanto com as coisas da vida. Tudo que chegava ao menino pelo tino das suas antenas, tomava forma, tamanho e cor, transformando-se em ideia para a sua caixa de pensamento, transformando-se em conteúdo subjetivo para a sua consciência. Experiências e vivências que o menino tinha faziam a sua caixa de pensamento girar, movimento, girar as ideias, até um dia ele descobrir que era cientista e desenvolver maneiras de ser inventor. Cientista é quem tem ciência dos estados das coisas. Descreveu o menino depois de cismar que também podia ser artista. Finalizando. Observando como as imagens fazem arte no interior de um caleidoscópio, o menino deu de fazer caleidoscopia com as ideias que possuía na caixa de pensamento. Misturou, recortou, copiou, colou e combinou memórias, sensações e percepções de sons, paisagens, sabores, aromas, apalpamentos e tudo que tinha nome pudesse ser pensado, imaginado. De sua caleidoscopia própria surgiram melodias, poemas, histórias, canções, acontecimentos e a confirmação de que artista poderia ser quem quisesse e aprendesse a usar as próprias antenas e caixa de pensamento em favor da criatividade. Direto ao ponto. Acho que assim, capturou. Não preciso me estender, né? Não, achei maravilhoso, porque inclusive dialoga com onde eu ia chegar, o ponto que eu fiquei pensando a partir da live ontem também.
O calendoscópio você até disse na live, né? Esse objeto que tem uma quantidade de plástico ou de objetos dentro dele, 3 espelhos que refletem e com isso criam outras imagens que não são as coisas que estão lá dentro, são outras coisas, né? É uma coisa nova. Uma releitura. Exatamente. E aí eu fiquei pensando um pouco que o processo que a gente vive dentro dessa proposta pedagógica, né, que está aqui, é um processo que essa descrição é maravilhosa nesse sentido. A gente aproveita de tudo que as pessoas envolvidas no processo trazem consigo mesmas enquanto indivíduos, dentro da sua história, da sua bagagem de conhecimento, apresenta outras coisas que talvez elas não tenham tido acesso, ou porque não se encontraram, ou porque a coisa passou, ela não se interessou, enfim. E aí, nessa mistura, a gente, nós, que estamos dentro desse processo, somos os espelhos que refletem tudo isso, uma grande mistura. Então, vai criando esse reflexo e essas imagens vão se misturando para gerar um produto novo, que não são aquelas coisas, é uma outra coisa. E aí, o mais bonito para mim desse pensamento, né, que eu acho que fiquei bem pensativo ontem na live. O mais bonito para mim desse pensamento é o quanto a gente começa a enxergar a potencialidade da criação de arte, da criação de expressão artística, seja ela em qualquer uma das possibilidades artísticas que existem, né, como parte do ensino e do aprendizado. Quer dizer, eu não preciso estar analisando ou conectando ele a alguma coisa. Não, a existência da criação já é em si ensino, já exige da gente, já propõe a gente uma outra perspectiva sobre tudo. E quando a gente começa a olhar a coisa por outra perspectiva, a gente descobre cada vez mais sobre ela, né? Foi o que eu fiquei pensando mais ontem, assim, por conta dessa imagem. Eu achei o exemplo do livro muito legal, porque em alguma medida é exatamente o que acontece na história, né? É exatamente o que acontece. Sim. Até, inclusive, eu anotei aqui, porque eu queria dar esse exemplo. Eu tenho uma aluna com a Érica na oficina do Ideias, que é a Alice. Ela vem fazendo a oficina agora digital, né, no modelo novo, e ela cresceu muito desde que começou a oficina. Ela foi aluna nossa ano passado, tem textos dela no livro, inclusive, mas desse ano ela deu um salto gigantesco. Por quê? Porque ela começou a participar de uma oficina que tem algumas meninas um pouco mais velhas do que ela, e que começam a criar dentro dela um arcabouço de palavras, de expressões, de jeitos de escrever, etc., que ela não tinha acesso antes, por mais que a gente apresentasse. Eu vejo nas escritas dela, ela acessando coisas e ela puxando um verbo que ela não usava antes, uma forma de construir o verso. Então, para mim, é um processo visível, assim, dessa transformação que está. Ela reflete o processo, ela vai refletindo ele como um espelho mesmo. Por isso que eu achei tão legal. Tanto reflete no sentido de espelha, quanto no sentido de refletir, de pensar. Ela pensa o processo, né? Isso é muito legal. Eu achei muito, muito rico isso quando eu estava ontem assistindo a live. Rafael, antes de você seguir, eu queria destacar um ponto, quando você falou dela conviver com crianças mais velhas, e isso interferiu no desenvolvimento dela, com crianças de outra faixa etária, né? Você destacou aí agora há pouco. Cara, nessa história toda, eu percebi o quanto grupos heterogêneos de faixas etárias, distintos, diferentes, proporciona uma riqueza muito maior no processo. Claro. Durante toda essa história, nós tivemos pessoas de várias idades, crianças misturadas com pessoas adultas, com pessoas idosas. Nós tivemos, durante um tempo, um casal de velhinhos, ainda estão vivos, mas já estão na casa dos 80 anos. E ali nos idos de 2003 a 2006, 2007, esse casal, Dona Maria e seu Onofre, participavam conosco das oficinas. E isso fazia com que, primeiro, eles fossem aceitos e eles aceitassem as diferenças que aconteciam por meio disso e os processos criativos também. Cara, isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. E essa é outra grande vantagem da pedagogia do encantamento, né? Que ela não está trabalhando com turmas exclusivamente fechadas por faixa etária. A gente tem projetos que fazem assim, mas a gente também tem grupos com a comunidade que tem gente de tudo quanto é idade. E funciona. A gente pôde viver nesses 24 anos de colocando tudo isso em prática, o quanto isso funciona em todos os contextos que a gente viveu até hoje. Não teve uma experiência fracassada até hoje. Entende? Então, por isso a importância de sistematizar isso num conhecimento que a gente puder chamar
de pedagogia do encantamento. E a gente, indo um pouco mais longe, o livro não dá conta de tudo, não. Olha o quanto uma conversa como essa, um bate-papo como esse, abre, né, a visão para detalhes que estão no livro ali, que talvez só a leitura não vai ser suficiente. Por isso nós estamos pensando em transformá-la num curso de formação à distância para poder levar esse tipo de bate-papo aqui com educadores, esmiuçando as possibilidades que a pedagogia do encantamento oferece. Então, e é muito legal pensar isso, assim, o quanto a própria pedagogia do encantamento já prevê isso, que ela esteja em transformação, que ela vá se modificando como uma brincadeira que sai daqui, entra num outro contexto, se transforma, se revê, se repensa, as regras mudam. A gente está vivo, né? Igual a língua, igual as pessoas, igual ao mundo todo. O mundo é um bicho vivo, né? Então é isso, não tem como. E aí achei muito legal pensar nessa perspectiva olhar para a criação artística e para a brincadeira como dois lados de uma mesma moeda. Então, entender a brincadeira como arte, entender a arte como brincadeira e tudo isso como possibilidade de ensino. A gente agora, né, no estado em que a cultura está no país, né, a gente precisa entender que isso é um posicionamento político de enfrentamento, em alguma medida, né, que vai de encontro a alguns desejos que estão aí se realizando, que não são os nossos. E que, nesse sentido, assim, como a gente pode, dentro desse processo educacional, pedagógico, que agora se reflete dentro de um livro, né, que se reflete numa possibilidade metodológica mesmo, possa refletir no pensamento social, no pensamento das pessoas, no encontro entre elas. Ontem eu fiquei pensando muito, porque eu sempre olhei para o livro de uma forma como professor, né? E ao longo da live foi falado, porque a educação também está na relação materna, na relação de tio, está entre duas pessoas que não necessariamente são professor e aluno. Quer dizer, agora mesmo eu sinto que estamos nesse processo, eu e você, nesse momento. Estamos aqui não para. Nessa dinâmica. Então, quando encarar a possibilidade do brincar, da arte, como duas coisas não separadas, e que elas como força educacional, é lindo, assim. Eu acho importante esse pensamento estar agora disponível para o mundo. A vida é pedagógica em si mesma, né? Exatamente. No sentido mais amplo, a vida é pedagógica por si só. Exatamente. E aí eu fiquei pensando nisso, que até estava falando aqui, né, desse contexto que a gente está agora, do Brasil, e eu fico pensando, quando a gente fala sobre essas dinâmicas que acontecem, o quanto a gente começa a entender elas como oportunidades que as pessoas têm de fluir, de aproveitar a arte, de crescer o pensamento e tal. E quando isso não devia ser uma oportunidade, isso devia ser um direito. Inclusive está garantido constitucionalmente, né? E a gente não tem, isso não acontece. A gente tem uma quantidade irrisória de teatros, bibliotecas, cinemas do país. Isso está levemente passado ali no livro, né? Tem um momento que isso é abordado. O quanto tem essa perspectiva. Assim, a gente devia tornar isso parte da força do ensino, né? Como a gente pode entregar para o mundo o direito de estar se reinventando, se repensando. Sim. Eu fico pensando aqui o seguinte: existem pessoas que se unem porque o sistema de saúde é precário e surgem iniciativas para poder, mesmo que localmente, beneficiar uma determinada comunidade. Então, esse grupo que se uniu para poder promover a saúde nesse lugar, ele está atuando em cima de um direito humano. E é muito concreto falar em saúde, porque saúde é direito, né? E também tem a ver com necessidade básica, né? Uma das coisas mais importantes. Tanto que as maiores verbas destinadas no nosso país são destinadas para a saúde. Um deputado ele tem que entregar 50% de emendas parlamentares para a saúde. Nós não vemos da mesma forma para a cultura. Nós não vemos da mesma forma para a educação. Vamos falar da alimentação aqui. Alimentação é necessidade básica. Tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas que se juntam e criam iniciativas para poder combater a fome. Nós somos pessoas que se juntaram
para combater a ausência de acesso aos bens culturais, que também é um direito humano. E tão importante como os demais, por quê? Porque é formador de identidade. Mas eu recentemente vi uma postagem de um amigo artista, Eduardo Bernard, que foi meu parceiro na obra Entre Dentes, que também é um livro, um trabalho multimídia, e foi muito, muito bonito. E ele publicou uma coisa assim, que os trabalhadores, o oprimido, ele está muito ocupado em ganhar, em garantir a existência material para poder ter condições de pensar sobre os problemas do mundo. Uhum. E aí sim, ele não vai ter condições de ter discernimento. E o processo educação e cultura conjugados de uma maneira como a gente está tratando aqui, ele proporciona isso. Então, se esse trabalhador hoje ele está preocupado em ganhar a vida dele para o sustento básico e não tem condição de pensar no mundo, mas se o filho dele está na escola e tem acesso ao que nós estamos conversando aqui, Uhum. ele provavelmente vai ter uma chance de ter um discernimento diferente da realidade que o pai e a mãe dele não teve. Nós estamos trabalhando com um direito que é necessidade básica. O problema é que a nossa sociedade não entende claramente isso, porque a cultura se mistura muito com o entretenimento. E aí, as mídias que fazem chegar isso de forma massificada, o que elas entregam predominantemente para as pessoas é entretenimento. Na parte do livro que trata da ausência de acesso aos bens culturais, nós não estamos falando de entretenimento. Nós estamos falando do acesso à literatura, ao acesso ao teatro, ao acesso a museus. Uhum. O quanto um museu é importante para você conhecer a história. Sim. Não é? Então, nós estamos falando de necessidades básicas. E nós precisamos chamar a atenção dos educadores para isso, de que quando a gente fala que cultura é recheio, nós não estamos falando de entretenimento. Uhum. Nós estamos falando de aquilo que é gerador de identidade humana. Claro, No lugar, no tempo e no espaço de cada pessoa. Claro, porque o encontro com a obra de arte é o momento da gente se repensar, né? Da gente, enquanto sujeito, rever tudo que a gente acredita. Às vezes você se encontra, por exemplo, eu fui no MASP e vi Os Retirantes do Portinari, que é um quadro gigantesco, eu não sabia que ele era tão grande. E eu lembro que eu fiquei muito tempo pensando um monte de coisa, porque, meu Deus, é uma imagem muito forte. É isso, às vezes você se encontra com uma música, às vezes você se encontra com um quadrinho, às vezes você se encontra com um espetáculo, e aquilo leva você a se repensar inteiro, enquanto ser, enquanto pessoa. Por isso que eu acho que a resposta está, assim, redonda. Exatamente. A arte Exatamente. como um transformador mesmo. O que significou na minha vida a chegada do CD Amigo, que eu mostrei ontem na live. Uhum, exatamente. Sabe? Eu já conheci o Milton, mas aquela obra dele cantando com crianças Bloom. se transformou em algo que virou um propósito de vida. Sim. E agora eu estou com 48 anos de idade, 24 anos de Encantar, metade da minha vida dedicada a isso por prazer, por dever, por um senso de responsabilidade comunitária. Uhum. E a pedagogia do encantamento vem tentar democratizar esse tipo de pensamento, esse tipo de proposta e de possibilidade. Sim. E até, inclusive, a gente já está chegando ao fim, já faltam aí só alguns minutos, se eu não estou enganado, 5 minutos, mais ou menos. 7 minutos. Por aí, não é? Mais ou menos? Eu vou tentar fazer uma síntese aqui dessa conversa maravilhosa, muito recheada. Eu acho que foi uma conversa bem recheada. Conseguimos alcançar vários assuntos legais. Vou tentar fazer uma síntese pensando na utilidade disso para a gente que é educador, né? Eu vim aqui hoje muito como educador, não só de ideias, não só dos projetos que eu faço parte atualmente, mas como pessoa que pensa a educação, né? Ou que faz o esforço de pensar. E aí fiquei pensando o quanto essa proposta pedagógica se dispõe a reconhecer o potencial criativo, o potencial de invenção e de encontro das pessoas que estão ali. Pensando na caleidoscopia e no encontro da coletividade como força motriz dessa proposta metodológica, o que eu enxergo de mais forte é a gente, enquanto propositor, que tem esse caminho para olhar, é capaz de abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa percepção e ouvir e ver os indivíduos que estão ali. Entrar num diálogo o mais sensível possível com aquelas pessoas que estão ali. Eu enxergo cada um dos meus alunos de
7 anos como pessoas, que eu vou bater um super papo, já chego lá querendo saber qual que é e tal, e que eu acho que está nessa perspectiva do livro, encontrar aquelas pessoas, eu vou encontrar elas, vou ver quem elas são, e nessa conexão de ver quem elas são, vamos todos ser outras pessoas. E aí, pensando nisso, queria que você desse aí um arremate. Te fiz uma colocação bem curtinha, porque a gente tem 5 minutos e a gente precisa finalizar, né? Sim. Então, se você quiser amarrar no finalzinho. Sim. Você falou uma coisa na qual eu me reconheci muito. Em vários momentos eu me observei nessa trajetória de 24 anos como alguém que se relaciona de igual para igual com as crianças e os adolescentes. Sabe? Com esse respeito de que é outro ser humano. A diferença é que tem uma idade diferente da minha. Mas que não passou ainda por tudo que eu passei, mas vai passar da sua forma, do seu jeito. E merece respeito porque é outro indivíduo que está ali para poder viver a sua jornada única também. Então, sem precisar pensar sobre isso, eu naturalmente já me relacionava, e me relaciono assim. Ontem com o Gabriel, foi assim, antes, durante o processo e ontem no final da live, quando ele conversou comigo, e o quanto é bonito você ver uma criança gostando do que faz. O Gabriel, no final da live, veio falar comigo e falou o seguinte: quando você sempre quiser me convidar para novos projetos, é só me chamar que eu quero. A vontade como motor de realizações. Então, para arrematar, eu queria partir dessa perspectiva da vontade. O quanto você, que bateu esse papo comigo, quantas pessoas que estão nos assistindo, o quanto os educadores que vão ler esse livro estão realmente com vontade de fazer a diferença naquilo que escolheram para fazer na vida, naquilo que escolheram para fazer no mundo. Qual é o seu ofício? Dê o melhor de si no seu ofício, na sua escolha, porque isso é sagrado. Isso tem a ver com a maneira como a gente exerce a nossa principal potência quando a gente escolhe o que a gente veio fazer aqui. E eu não estou falando de ganhar dinheiro, eu estou falando de realização pessoal. E no nosso caso, eu falar de mim e do Encantar, o dinheiro sempre foi um desafio, mas ele sempre chegou. E nós estamos falando de um setor cultural que é extremamente frágil no nosso país. Então, quando você tem pessoas imbuídas de uma consciência daquilo que querem e se organizam para fazer acontecer, você tem uma comunidade de sentido e os resultados naturalmente vão vir. O que eu tenho para destacar como palavra final de tudo isso é uma consciência muito clara que eu tenho de que esse é o nosso tempo e esse é o nosso lugar. Portanto, é no presente que a gente pode construir o mundo que a gente deseja. A gente pode não interferir em coisas macro que estão acontecendo por aí, que estão relacionadas aos propósitos dos outros, que nos atingem, mas não é propósito nosso interferir nisso muitas vezes, porque nós não temos como chegar nisso. Vou dar um exemplo claro. Hoje eu não tenho como interferir nas decisões e nos equívocos do presidente da República, mas hoje à noite eu vou participar de uma live em que eu vou poder debater sobre cultura com os candidatos da minha cidade. Sim. Quarta live da semana para mim. E eu vou estar lá representando o Fórum Permanente de Cultura de Araguari. É a minha maneira de também exercer minha cidadania numa perspectiva que não é o Encantar, mas a minha como cidadão, que é agente cultural, que vai poder lá indagar os candidatos. E nesse sentido, é muito importante lembrar que se a gente acredita que a mudança precisa acontecer, está nas nossas mãos fazer isso no nosso entorno. Como Gandhi chamou, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E essa mudança não pode ser uma questão de esperança, tem que ser uma questão de ação, aqui e agora, que é onde a vida acontece. Esse é o convite que eu faço a todas as pessoas, a valorizar a vida como um bem maior e a agir no presente para poder fazer com que esse bem seja vivido, né, de uma maneira justa e igualitária para todas as pessoas. E com esse pensamento maravilhoso, uma crítica importante ao nosso governo, que está aí nos fazendo repensar tantas coisas, convido a todos a ler o Pedagogia do Encantamento, a debater com todas as pessoas que vocês puderem, inclusive conosco. Eu estou aberto a conversar, quem tiver vontade, imagino que o Encantar também esteja. Eu estou sempre aberto. Pois é, vamos bater papo sobre isso, vamos conversar mais. E queria agradecer a algumas pessoas. Eu não sei quem são as pessoas, eu preciso de todas as pessoas que estão envolvidas. Olha, eu quero agradecer ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, aos nossos patrocinadores JRN Empreendimentos e Instituto Algar Responsabilidade Social, que foram os grandes parceiros. Veja só, iniciativa privada, segundo setor,
Programa Municipal de Incentivo à Cultura, política pública, primeiro setor, é o Estado e nós. É nessa conjugação que nós conseguimos transformar o mundo, sabe? Então, agradecer institucionalmente e todas as pessoas que se doaram, se entregaram para que tudo isso acontecesse. Eu acho que a gente só está no começo, ainda tem muito para ser feito. E o convite está aqui para todo mundo juntar força e a gente levar adiante tudo isso que é tão bonito, porque a arte e a brincadeira é a expressão daquilo que a gente tem de melhor. Olhar para o lado cheio do copo de cada um e não para aquilo que falta. Muito obrigado, Marquinhos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. E quem não assistiu a live, está disponível no YouTube. Essa live vai ficar disponível também, eu imagino. Então, se quiserem indicar para alguém, a gente agradece. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado, Rafael. Mais um encontro muito bonito e potente com você. Que venham vários. Sempre. Até. Valeu demais.